Amém. Abra sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 13, até o versículo 19 do capítulo 9. Gênesis 8, de 13 até o 19 do capítulo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 8, a partir do 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, assim aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive vos será para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Assim as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu ouvi uma pregação
E nessa pregação, o pastor citava uma música que é cantada por Frank Sinatra. E eu achei bem interessante porque muitas vezes a gente ouve essa música, é uma música bem conhecida, e às vezes em casamentos ou formaturas até, essa coisa toda. E eu nunca tinha parado para pensar ou prestar atenção na letra dela. Eu lembrava de ter ouvido em algum lugar, mas nunca parei para prestar atenção. Depois, quando ele falava, comecei a prestar atenção na letra, e de fato ela traz, ou ela é o reflexo de um coração sem Deus, de alguém que pensa que a vida existe por causa de si, que as coisas são conquistadas pela força do braço e resolve então fazer o seu caminho. Permitam-me ler aqui a tradução da música, a música conhecida como My Way. Ela diz o seguinte: e agora o fim está próximo, e então encaro o meu último ato. Meu amigo, vou falar claro, vou expor meu caso do qual estou certo. Tenho vivido uma vida completa, tenho andado por todos os caminhos, e mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos tenho alguns, mas então, novamente, muito poucos a citar. Eu fiz o que fiz e tive o que fazer, e vi por completo, sem exceção, planejei cada caminho do mapa, cada passo com cuidado, ao longo do atalho, e mais, muito mais que isso, eu fiz tudo do meu jeito. Sim, houve vezes, estou certo, que você soube, quando eu mordi mais do que podia mastigar. Mas através de tudo isso, quando houve dúvidas, eu devorei e depois cuspi. Enfrentei tudo e continuei de pé, e fiz tudo isso do meu jeito. Eu amei, ri e chorei. Tive minhas conquistas e minha parte de perdas, e agora que as lágrimas cessaram, eu acho tudo isso tão divertido, e pensar que fiz tudo aquilo, e devo dizer, não de um jeito tímido, não eu. Eu fiz tudo isso do meu jeito. Para o que é um homem, o que ele tem, se não é ele mesmo, então não tem nada. Dizer as coisas que ele sente de verdade, e não as palavras daquele que ajoelha, as lembranças mostram tive os meus bons momentos. E isso tudo, ou fiz isso tudo do meu jeito. Sim, foi tudo do meu jeito. A gente olha para algo assim, e de repente, quando a gente se depara com a tradução, ou com a declaração dessas, a gente pensa, né? Como é que alguém pode viver uma vida assim? Como é que alguém pode caminhar e declarar que faz tudo do seu jeito, ou que traça e estabelece o seu próprio caminho? Na verdade, irmãos, todos nós fomos treinados desde cedo para vivermos assim. E isso não é fruto do que a sociedade produz em nós, mas é fruto do nosso próprio coração, que alimenta a sociedade, e assim a sociedade alimenta aquilo que está no nosso coração. E por nós crermos nesse caminho, o que nós podemos fazer o nosso caminho, nós nos aventuramos no mundo a desenvolver as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Nós queremos, de alguma maneira, mover a vida e fazer tudo do nosso jeito, porque cremos que, de alguma forma, tudo isso vai, de fato, responder e satisfazer aos anseios mais profundos do nosso coração. Todos nós cremos que, de alguma maneira, nós sabemos o que é melhor para nós. Você olha para um curso que você escolhe e você diz assim, olha, isso aqui é o meu sonho, eu sei o que é melhor para mim, e você faz as coisas do seu jeito. Você olha para uma paquera, né? Alguém aí que está paquerando, ou nós que já somos casados, um dia olhamos e dissemos assim, olha, eu sei como conquistar, eu sei como fazer as coisas acontecerem, eu sei como conquistar o coração dele, como conquistar o coração dela, e nós passamos a fazer aquele caminho do nosso jeito. Nós vamos nos movendo o tempo todo, observando muito mais o que diz o nosso coração e respondendo muito mais aos sonhos e ao mesmo tempo aos fracassos, às desventuras, às perdas, às quedas, às frustrações, do que muito mais ao caminho de Deus. E isso não reflete uma vida de fé, irmãos. Isso não é o reflexo de uma vida de fé. Na verdade, é fé no coração. É fé naquilo que de alguma maneira alimenta e satisfaz as minhas expectativas. Mas não é fé em Deus e na palavra. Quando
Deus teve um encontro conosco, ou quando por meio de Cristo Ele resgatou o nosso coração, Ele nos fez crer nele. Ele restaurou no nosso coração a fé nele e restaurou no nosso coração o amor por ele. De modo que nós passamos a olhar para o nosso eu, passamos a olhar para os nossos caminhos e muitas vezes identificar neles, ou sempre identificar neles, esses propósitos idólatras, rebeldes, esses propósitos que caminham de alguma maneira a parte de Deus e não a partir de Deus. A conversão vai nos revelando isso. E a partir do momento em que nós passamos a ter mais contato com a palavra de Deus, passamos a buscar mais a Deus, mais o nosso coração é humilhado por Deus. Porque constantemente nos sentiremos inapropriados, incapazes de viver a vontade de Deus. E aí olhamos para a cruz e contamos com o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos empodera a viver a vida de Deus. Porque se dependesse de nós, nós continuaríamos a fazer o nosso caminho. Então a conversão é esse encontro com Deus que muda as disposições do nosso coração, que leva o nosso coração agora a crer. E nós pensamos aqui sobre fé, quando semana passada vimos um pouco da história daquela igreja a quem o autor aos Hebreus escreve. Uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja que já havia passado e já havia perdido os seus bens em alguns anos atrás e estava enfrentando uma dura perseguição mais uma vez, onde tinham não só os seus bens ameaçados, mas a sua própria vida ameaçada. E eles precisavam ser lembrados que a fé, ela não seria o mover do invisível para simplesmente ter a perseguição anulada, para simplesmente ter uma vida melhor, mas a fé os impulsionaria a olhar para Jesus e a ter em Jesus o modelo e o próprio caminho para que se cruze a linha de chegada e se chegue à presença de Deus, que de fato é o alvo da nossa vida. Que se chegue até o descanso eterno, que é o alvo maior da nossa vida, onde gozaremos, desfrutaremos da presença de Deus para todo sempre. Aqueles irmãos precisavam ser lembrados que o final da fé, que o fim da fé, o fim da lei é o próprio Cristo, que o alvo maior da própria vida é Cristo, e não a si mesmo. É tanto que aí no capítulo 11 ele cita a história de Noé, como nós vimos já semana passada, aquele início lá da história de Noé, como também de vários outros patriarcas e homens de Deus ao longo da história que perderam a sua vida. E a declaração final do autor aos Hebreus é: homens dos quais o mundo não é digno. Ele olha, irmãos, e nos chama a uma perspectiva de vida, ou a vivermos uma vida por meio da fé. E o produto da fé que nós pensamos aqui semana passada é a obediência. É ouvirmos a voz de Deus, assim como diz o Salmo 32, versículo 8, nós lemos aqui no início do culto: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ao contrário disso, aquele que não ouve, aquele que não recebe a instrução, aquele que tem os seus ouvidos tapados, ele no versículo 9 ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais precisam de cabresto para serem domados. É o contrário daquele que se deixa conduzir pela voz do Espírito. Ele precisa ser dominado de alguma forma como um animal irracional. Quando nós olhamos esse texto de Gênesis, capítulo 8, nós vemos aqui quase que as cenas finais, os episódios finais desse processo de Noé. Vimos que a promessa de Deus é que aquela geração não passaria de 120 anos, e esse é o tempo de construção da arca. Vimos que o tempo é algo didático, é algo necessário. Deus usa o tempo para disciplinar o nosso coração, para ensinar o nosso coração a confiarmos nele, a dependermos dele, ainda que muitas vezes a gente se frustre e a gente queira estabelecer o nosso caminho. Deus, ele é Senhor do tempo. Nós cantamos aqui nessa manhã sobre isso. Ele é o Rei dos Reis, ele tem aquilo que é melhor para nós, só que muitas vezes nós não confiamos, diferentemente de Noé. Noé confiou em Deus.
E mesmo diante das adversidades, mesmo diante de toda aquela chocarrice, de tudo aquilo que as pessoas diziam dele durante aqueles 120 anos, Noé, ele é obediente, ele persevera, porque ele crê em Deus. E ele está servindo a Deus enquanto constrói aquela arca. Ele obedece a Deus. Vimos também que nesse processo de construção, Deus ele orienta a forma ou como deve ser construída a arca. Deus ele vai dando as medidas, Deus vai dando todos os caminhos para que Noé seja eficaz naquilo que ele está fazendo, e Noé obedece, ainda que ele nunca tenha visto algo parecido com aquilo, ou ainda que nunca tenha chovido sobre a terra, Noé persevera e Noé obedece. O dilúvio acontece, 40 dias e 40 noites chove sobre a terra, as águas do abismo se abrem, as fendas do abismo se abrem e a terra é inundada por completo. Todos os montes estão submersos, toda a terra está completa e Noé está completa por água, e Noé está na arca com a sua família e com os animais. Após todo aquele período, aproximadamente 150 dias, as águas elas começam a baixar. E é interessante os testes que Noé faz. Noé vai fazendo alguns testes e depois ele começa a compreender que de fato as águas estão baixando e ele espera que Deus fale. Ele poderia se arvorar ali e de alguma maneira pensar, olha, a coisa já dá para sobreviver aí, já está mais ou menos seco, agora eu vou fazer o meu caminho. Eu agora vou fazer a minha vontade. Eu sei que já consigo sobreviver, então eu vou abrir a porta da arca e vou sair. Entretanto, irmãos, o que nos diz o versículo 15 é que Deus disse a Noé, Deus fala, e é Deus quem ordena a saída. Não é Noé que vai fazer o seu caminho. Não é Noé que vai dar os seus passos. Por mais que de repente ele tenha alguma comprovação, por mais que de repente ele possa olhar ali e dizer assim, está seco mesmo, já dá para sair. É Deus quem diz. E é algo que precisamos aprender. Irmãos, um povo de fé, ele não é conduzido na terra segundo as expectativas e segundo as notícias humanas. Um povo de fé não é conduzido na terra segundo aquilo que o coração acha que é tempo, ou segundo aquilo que o coração enxerga que é o melhor para ele. Mas um povo de fé, gente de fé, é conduzida na terra pela palavra de Deus, segundo aquilo que Deus fala, segundo aquilo que é vontade de Deus, e que muitas vezes contrariará os desejos do nosso coração, porque ainda existe esse resquício de rebeldia, de independência, de pensar que somos alguma coisa, quando de fato não somos, e vamos desejar muitas vezes estabelecer o nosso caminho, mas é aí que a fé entra em ação, irmãos, porque nós nos moveremos por aquilo que muitas vezes não compreendemos e não enxergamos. E nesse mover do Espírito que conduz o coração daquele que vive por fé, nos faz viver a vontade de Deus, porque é de acordo com a palavra de Deus. Ainda que em meio às descrenças do nosso coração. Porque nós precisamos aprender a lidar com isso, irmãos. Quantas e quantas vezes nós tentamos estabelecer o nosso caminho, e parece até ser um caminho certo. Veja, por exemplo, na tentação de Jesus, quando Mateus no capítulo 4, ele trata sobre isso. Ele fala ali que o diabo, ele se aproxima de Jesus, e em algumas vezes nós vemos ali o diabo citar textos da palavra de Jesus. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. Olha, se você é filho de Deus, por que você não atira a sua vida daqui até lá embaixo? Na palavra de Deus está escrito que aos seus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para que você não tropece em alguma pedra. Ele usa a própria palavra de Deus. Mas o princípio que ele parte é: se tu és filho de Deus. Ele põe em dúvida aquilo que Deus havia afirmado sobre Jesus no dia do batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado. É isso que ele está pondo em dúvida. E os nossos passos de fé, eles são coerentes com aquilo que nós somos em Cristo.
com aquilo que Deus afirma a nosso respeito, quando de fato cremos nisso, quando temos a consciência de quem somos, de que tudo isso é verdade, irmãos, nós passamos a viver uma vida pela fé. Porque quantos estão por aí que dizem crer em Deus, no seu Deus, na sua caricatura ou no desenho que fazem sobre Deus, e vivem a sua espiritualidade particular, mas que não condiz com a palavra de Deus, que não reflete a Escritura Sagrada, nem quem de fato é Deus. Se cremos na Escritura, se professamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se temos a consciência de que somos chamados a viver por fé, irmãos, então nós somos chamados a crer, a depender, a esperar naquilo que Deus fala. É interessante como nós vemos nos nossos dias, lidamos com casais, com pessoas que muitas vezes conversam, ou então notícias que sabemos de outras pessoas que estão dentro da igreja, ou dentro das igrejas, que dizem crer em Cristo, que dizem obedecer a palavra de Cristo. Entretanto, a vida é tão desassociada de tudo isso que se diz crer. Quantos casamentos hoje em dia, irmãos, estão por um fiasco? Porque pessoas que se dizem crentes estão fazendo muito mais o seu caminho. Quantos homens não têm liderança dentro de casa, liderança bíblica, entenda o que eu estou falando, não amam a esposa e vão à cruz pela esposa, não servem dentro de casa? Quantas mulheres hoje em dia são treinadas muito mais para ouvir a voz do mercado e seguir o seu coração, do que de fato para cumprir e se satisfazer e ter a alegria na sua identidade em Cristo e viver a missão que Deus as chamou para viver? Porque é o seu caminho. Porque é o seu caminho. Nós somos treinados para ouvir o mercado. Nós somos treinados para ouvir aquilo que as pessoas dizem sobre o que é vida. Mas nós não somos treinados e discipulados para ouvir a palavra de Deus, irmãos. E aí se estabelece um problema muito sério. Porque se o nosso coração não se submete à palavra de Deus, se de alguma maneira nós simplesmente dizemos crer em Deus porque somos membros de uma igreja ou porque frequentamos cultos, mas não obedecemos à voz de Deus, não estamos nem aí para a voz de Deus, não buscamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como fruto de quem nós não somos ou de quem somos em Cristo, fica revelada que a nossa identidade, irmãos, continua firmada em nós mesmos. Significa dizer que continuamos vivendo aquilo que Paulo fala em Efésios no capítulo 2, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência e sendo escravos do nosso próprio coração, dos nossos desejos. É simples assim. Noé então espera e Deus fala. Então disse Deus a Noé: sai da arca. E a partir daí, então, Noé empreende esse movimento de saída. Noé crê em Deus. Ele anda com Deus. E o resultado disso é, ele ouve a voz de Deus e ele obedece a Deus. A partir daí, então, Noé sai da arca com os seus filhos, com a sua esposa, com as esposas dos seus filhos e assim como todos os animais. Em segundo lugar, irmãos, do versículo 20 ao versículo 22, nós percebemos que há uma atitude no coração de Noé. E essa é a atitude do servo. E aqui eu quero distinguir essa atitude como sendo um culto ao Senhor e como sendo um serviço como fruto de uma vida com Deus. Diferente de muita gente que resolve fazer do tipo assim: eu já consegui o que eu queria, eu conquistei o meu caminho, agora eu vou fazer um culto de ações de graças, vou agradecer a Deus pelas minhas conquistas, ou porque eu obtive o meu caminho. Essa é uma visão tosca de espiritualidade e é a visão do não convertido, porque é exatamente assim que ele se move. Ele quer pagar agora uma oferenda a algum tipo de divindade. A gente vê isso no Egito, a gente vê isso nos deuses cananeus, a gente vê isso na história bíblica, a gente vê isso no Novo Testamento, a adoração a vários deuses acontecendo, e nós vemos isso nos nossos dias também.
Existe um senso, Calvino fala sobre sensus divinitatis, o senso do divino no coração do homem. Até a pessoa que se diz ateu, ela tem um senso de que existe contas a se prestar a alguém. Ela tem um senso moral, que ela acha que é apenas moral, mas é o chamado senso do divino, que aponta muitas vezes a culpa ou a transgressão do coração. Quando ela está cometendo algo que vai de encontro à natureza da criação, daquilo que Deus fez, ela tem como se fosse um instalar na sua mente de que aquilo não é natural. Não é apenas um conceito social que muitas linhas de pensamentos, muitas ideologias acham que fazendo uma desconstrução e liberando a questão permissiva ou uma instrução liberal na mente das pessoas, vai mudar isso no coração das pessoas, mas não muda. Porque faz parte da essência da criação. Nós temos princípios criacionais e um senso do divino no nosso coração, ainda que a pessoa não conheça a Deus, ela tem isso no seu coração. Ainda que ela lute contra isso, ainda que ela se rebele contra isso, ela possui esse senso do divino no coração. Só que ela desvia isso para outros caminhos. Ela passa a adorar o sol, ela passa a adorar a lua, ela passa a adorar o dinheiro, ela passa a adorar os bens materiais, ela passa a adorar a esposa, passa a adorar os filhos, passa a adorar o marido. Ela converte esse senso do divino por causa do pecado e atira para qualquer Deus ou para qualquer estrutura que de alguma maneira ela coloque a sua fé, a sua esperança e o seu amor. E muitas vezes, por causa do ensino que se teve desde o berço, às vezes os pais crentes crescem com esse senso, com essa consciência que de alguma maneira eu preciso dizer para Deus que eu conquistei algo, e aí eu coloco que foi Deus que conquistou para mim. A vitória no meu casamento, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos de casados. Olha, eu fiz o meu caminho, mas por causa desse senso que eu tenho, eu vou dizer que foi Deus. Eu vou dar um culto de ações de graças para Deus. Mas como um incrédulo daria para qualquer ídolo ou para qualquer outro deus pagão? Noé, ele adora a Deus, fruto dessa obediência à palavra de Deus. E aqui, irmãos, tem toda uma diferença. Não é só porque houve uma vitória, uma conquista, ou porque se tem um senso de prestação de contas para alguém, mas é porque houve obediência. É porque há um entendimento, há uma compreensão, uma consciência de que eu pertenço a alguém. E esse alguém governa sobre a minha vida. E esse alguém me ensina como viver. E é por isso que ele é colocado na galeria da fé. E é por isso que ele é colocado como exemplo de fé para a igreja. Porque o que o pastor, ou o autor aos Hebreus está querendo dizer para aquela igreja é que a adoração, o culto, o serviço a Deus, eles são fruto de um coração que sabe quem é em Cristo, que obedece à palavra de Deus. Então agora a adoração, Noé levanta um altar ao Senhor, ele toma animais limpos, aves limpas e oferece em holocausto ao Senhor. E é por isso, irmãos, que Deus aspira o cheiro, o suave cheiro desses sacrifícios, e Deus se agrada. Os irmãos estão lembrados de Gênesis capítulo 4, a história lá de Caim e Abel. Não é que Deus olhou para a oferta de Caim e disse assim: poxa, eu não quero fruta, eu gosto de churrasco. Mas Deus não se agrada do coração de Caim, e consequentemente da sua oferta. Ao passo que Deus se agradou do coração de Abel, e consequentemente da sua oferta. Da mesma forma aqui, irmãos, Deus se agradou do coração de Noé, e consequentemente ele aspira o cheiro suave das ofertas que Noé prestou sobre aquele altar. Deus, ele não enxerga. E um dia Samuel precisou ouvir isso do Senhor. Deus não enxerga como o homem enxerga. O homem enxerga o exterior. Deus, porém, vê o coração. Deus conhece o coração. E assim como Jesus uma vez nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, a obediência a Deus
ela é colocada para fora, ela é posta em prática como reflexo, como produto de uma vida que de fato adora a Deus, de um coração que de fato está cheio de Deus e que é conduzido pela palavra de Deus e não mais por si. Por isso que Deus se agrada da oferta de Noé. O serviço ou a adoração, ela é produto de um coração. Nós cantamos aqui: o meu louvor é fruto do meu amor, de lábios que confessam o teu nome. Por quê? Porque um dia foram alcançados. E esse alcançar do Senhor, e essa salvação que Deus promoveu em Cristo na cruz, mudou o nosso coração. E agora o fruto dos nossos lábios é o fruto daquilo que está no nosso coração, que foi produto da salvação de Deus, que tomou o nosso coração. Então Deus se agrada. Há um terceiro aspecto aqui. No capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 7, Deus, ele capacita Noé, ele empodera Noé, para Noé cumprir aquilo que é missão de Deus. Deus diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Você lembra disso lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, quando Deus cria o homem e Deus empodera o homem ali. Tem a ele poder, tem a ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, que ele se multiplique, que ele encha a terra. Aqui Deus faz, ou Deus dá a mesma ordem, Deus dá a mesma capacitação que Deus havia dado para Adão e Eva lá em Gênesis 1. Deus faz isso agora aqui com Noé, porque existe uma missão, existe uma raiz, existe um tronco, existe uma descendência de Deus sobre a terra, e que será manifesta nos filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé, semitas, cananeus, a gente percebe ali na descendência de Noé, a semente de Deus brotando, a continuidade, a continuação daquilo que Deus um dia disse a Eva, quando Eva caiu em transgressão em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher nasceria aquele, e é essa semente que Deus tem como alvo, e é essa genealogia que Deus está formando, um povo dele sobre a terra. Para isso Deus capacita Noé e sua família. Deus dá poder a eles para que eles cumpram aquilo que é propósito do próprio Deus. Irmãos, onde é que entra aqui a força do braço de Noé? Onde é que entra aqui de alguma maneira Noé olhando para si, dizendo assim: rapaz, se eu tinha 3, agora eu vou ter mais 3. Deixa eu abençoar aqui meus filhos, para que eles tenham muitos filhos, afinal de contas a terra é grande, precisa ser povoada. E mais, a gente pode depois aqui dividir porções enormes de terra e sermos todos fazendeiros, prósperos, ricos, tudo nosso, está tudo em família. Deus capacita Noé para que Noé faça a vontade de Deus e não olhe para si. Não é a terra de Noé, mas é a terra de Deus. Não é a vontade de Noé, mas é a vontade de Deus. Não é a força de Noé, mas é o poder de Deus, irmãos. Deus, quando nos chama para algo, Deus faz questão de nos capacitar. Existe aquela frase, né, que muitos usam, colocam em camisas até, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que são escolhidos. Existe muita gente que fala sobre isso. Mas eu creio que Deus escolhe pessoas capacitadas também, assim como Ele escolheu Isaías, Paulo, Moisés. Entretanto, nenhum desses homens olhava para si e dizia assim: olha, isso aqui é meu. Nós vemos no testemunho de Paulo em Filipenses, quando Paulo diz assim: tudo aquilo que para mim poderia ser soberba, orgulho, me promover, eu considerei como sendo refúgio. Eu considerei como sendo esterco por causa de Cristo. Tudo aquilo que de alguma maneira poderia me colocar numa posição diante desses judeus arrogantes que acham que são alguma coisa, eu considero como lixo por causa do conhecimento de Cristo.
Paulo olha para toda a sua história, e não é que ele despreze a sua história, não é que ele despreze a escola que ele estudou, não é que ele despreze o discipulado que ele teve, não é que ele despreze toda a formação, mas ele põe tudo isso no lugar certo. Ele não acha que é por causa da sua capacitação, ou do seu preparo, ou de um poder pessoal, íntimo, próprio que ele tenha, mas ele sabe que vem de Deus. Ele sabe, assim como Noé tem a consciência aqui que quem está dando poder a ele para que ele saia para dominar a terra junto com a sua família, não é ele mesmo, mas é o próprio Deus. Tiago, no capítulo 4 da carta dele, ele fala que pessoas que pensam que de alguma maneira podem fazer mover a vida a partir do seu braço, são pessoas que vivem em arrogantes pretensões. E ele diz que isso é diabólico, é demoníaco. E ele está escrevendo ali para crentes, para uma igreja, onde muitos talvez tivessem sido tomados por esse pensamento do mundo, que é comum nos nossos dias, empreendedorismo, vá lá e faça, sonhe, o mundo é de quem faz, rompa suas barreiras, saia, não tenha medo, vença a vida, na força do seu braço. Tiago diz, irmãos, se a nossa vida, se os fôlegos que temos depende de Deus, quanto mais as nossas execuções, as nossas tarefas, nós deveríamos, como um povo de fé, olhar para isso e dizer assim, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus é quem capacita Noé. E um parêntese aqui agora, para aqueles que acham que churrasco é pecado. Deus diz assim, no versículo 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E é interessante, irmãos, porque em Gênesis, aqui, no final do capítulo 1, ele diz assim, e a todos os animais da terra, versículo 30 do capítulo 1, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Até esse momento aqui do capítulo 9 de Gênesis, todo mundo era vegetariano. A partir de Gênesis 9, versículo 3, eles passaram a comer carne. Todos eles. É por isso que os animais não se devoraram dentro da arca. Além de terem entrado filhotes, eles não se devoraram dentro da arca. Agora vão se devorar. Inclusive o homem vai devorar também. Se quiser fazer um churrasquinho, pode me convidar. Há um quarto ato de Deus aqui. A partir do versículo 8... até o final do texto que lemos, o versículo 19, Deus entra em aliança com Noé. E talvez, irmãos, esse aqui seja o ápice de tudo isso. Deus se revelou em algumas alianças. A primeira delas, Deus fez com Adão, a aliança da criação. Deus faz um pacto ali com Adão, um pacto de obediência. E essa é a segunda aliança que Deus faz com o homem, conhecida na teologia bíblica como sendo a aliança da preservação. A terceira aliança Deus vai firmar com Abraão, a aliança de um povo, onde Deus mesmo estará formando um povo para si. Depois Deus forma ou faz uma nova aliança com Moisés, e nenhuma dessas alianças que Deus vai fazendo ao longo da história tira a validade das outras alianças. Pelo contrário, todas as outras permanecem. É tanto que nós olhamos para os céus em um dia de chuva ou num tempo nublado com aquele chuvisco, que nós vemos ali o arco da promessa de Deus. E nós temos a certeza que Deus não mais destruirá a terra como antes ela foi destruída, como nos dias de Noé. Essas alianças, elas continuam valendo. Deus faz uma aliança com Moisés também. Deus entrega a lei para o seu povo. Deus depois faz uma aliança com Davi, onde Deus fala sobre o reino para o seu povo. E por final, Deus faz uma aliança na cruz do Calvário, a aliança da consumação, onde Ele amarra todas as outras alianças. Todas elas continuam valendo e nos alcançam como povo de Deus.
Nós somos alvo de todas essas alianças. E aqui Deus está entrando em aliança com Noé. O versículo 9 diz, o versículo 8, disse, veja só, disse também Deus a Noé, é sempre Deus agindo. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Deus está estabelecendo uma aliança. O mesmo Deus que fala, é o Deus que Noé adora e serve, é o Deus que capacita e é também o Deus que se compromete em fazer com que o seu plano chegue até o final. É o mesmo Deus que se compromete. E nesse compromisso, Deus sela esse compromisso por meio de uma aliança. E é tremendo isso, irmãos. Porque diferentemente das alianças que nós firmamos nos nossos dias, sejam eles pactos de amizade, sejam eles acordos comerciais e principalmente casamentos que são firmados nos nossos dias, quando essas alianças não têm lá tanto valor assim, como a Bíblia atribui que devem ter. Diferente de toda essa visão corrompida que nós temos, de frustração, de insatisfação e de descartabilidade, Deus ele é fiel ao pacto que Ele faz. E glória a Deus por isso. Deus é fiel não porque simplesmente Ele agora estabeleceu o pacto, mas porque essa fidelidade ao pacto é fruto da fidelidade ao ser de Deus. A essência do próprio Deus que é fiel. Deus é leal a si mesmo, é leal à sua palavra. E Deus é leal, é fiel às alianças que Ele constituiu, aos pactos que Ele fez. Isso significa dizer, irmãos, que tudo aquilo que Deus estava fazendo com Noé, de fato se perpetuaria por todas as gerações, até quando o Senhor voltar e tomar o seu povo para si. Toda essa aliança, ou tudo isso que Deus está falando a Noé, teriam repercussões sobre toda a descendência de Deus sobre a terra, e consequentemente sobre toda a terra. Porque Deus, por amor do seu povo, estaria preservando toda a vida sobre a terra. Às vezes assim, eu lembro de um tempo atrás, que o pessoal ficava dizendo, logo quando começou essa conversa mais assim de aquecimento global e de, olha, o mar vai crescer aí, Recife está um pouco abaixo do nível do mar, e nós seremos engolidos pelo mar, não é? Eu ficava olhando assim, as pessoas, e de fato, a gente pode ter algum nível de alagação, mas pontual. Entretanto, esse pavor que de repente tudo vai derreter agora e vai cobrir a terra, e daqui a pouco não vai existir mais nada. Irmãos, existe um pacto de Deus, que inclui a preservação do seu povo e de toda a vida na terra. Existe um pacto de Deus. O grande problema é a quem temos ouvido. É o grande problema. É quem enche o nosso coração. A que palavra nós cremos? Há alguns dias saiu a nomeação da pessoa que vai assumir aí o CAPES, A pessoa foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Extremamente capacitado, currículo impecável, inclusive homem de Deus. E é triste ver que até por conta do que se tem ouvido, muitos crentes seguem e servem a ideologias, e eu ouvi isso de crentes. Agora tem um criacionista lá. Você vê como as coisas são? As pessoas deviam estar dizendo, glória a Deus, porque talvez agora alguém chegue para equilibrar aquilo que se tornou lei e não passa de uma teoria fajunta, que é o evolucionismo. Alguém chegou lá, talvez agora, para dizer assim, olha, existem duas teorias, vamos ensinar as duas nas escolas, e não mais uma como sendo lei. E eu ouvi de muitos crentes, está vendo o que é que estão fazendo aí? E eu não estou levantando aqui bandeira, irmãos, eu estou pensando num caso pontual, de um servo de Deus,
que é colocado numa instância superior dentro dessa área de educação no país. E eu digo assim, meu Deus, como é que os crentes abrem a boca? A grande questão é, quem tem enchido o nosso coração, a quem temos ouvido? Podemos elencar aqui, irmãos, vários exemplos. O fato é que Deus sempre permanecerá fiel por causa da sua palavra, a sua aliança. E o seu povo será preservado sobre a terra. E por misericórdia de Deus, toda a terra será preservada. Até porque no dia da vinda do Senhor, os habitantes da terra estarão aqui, assim como os animais, e todo olho verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens com poder e glória. Deus é fiel à sua aliança, irmãos. O mesmo Deus que fala ao nosso coração, que nos chama à adoração, é o Deus que nos capacita a vivermos a sua vontade, e é o Deus que é fiel à aliança que Ele firma conosco. Deus firmou comigo e com você uma aliança lá na cruz também. Paulo, ele compreende tão bem essa aliança que ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. As crises que você passa, as frustrações que você tem, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, irmãos, é preciso que a gente ajuste a sintonia do nosso coração. É preciso que a gente, como povo de fé, creia de fato em Deus. Creia de fato na obra de Cristo. Creia de fato na identidade que Ele nos deu naquela cruz. Creia de fato que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e como um dia talvez você professou aqui na frente, ela é autoritativa, ela é inspirada, única regra de fé e prática. E é preciso que então, a gente busque o conselho de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Dizendo assim para o nosso coração, não é como Sinatra cantava, não é o meu caminho, mas é o teu caminho. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Não é o meu jeito, mas é o teu jeito. E assim, irmãos, o nosso culto a Deus seja produto dessa nova vida, desse novo coração. E ao mesmo tempo a gente creia que Deus vai nos capacitar. E a gente creia também que Deus será fiel ao pacto que Ele firmou e aos pactos e alianças que Ele firmou ao longo da história, dizendo que não nos desampararia, que jamais nos abandonaria, que nada pode nos separar do seu amor, porque nós somos seu povo, somos amados seus, somos seus filhos, e Ele levará a bom termo todas as suas alianças e pactos que firmou com o seu povo até o final dos tempos. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, Tu és aquele que sondas e conhece o nosso coração. Sabes os caminhos, as motivações, as intenções. Antes de escolhas serem feitas, o Senhor sabe as motivações. Antes de palavras virem à boca, o Senhor já as conhece todas. Nada pega o Senhor de surpresa, nada acontece que o Senhor não saiba e que o Senhor não tenha pleno conhecimento, real, verdadeiro conhecimento. Por isso pedimos, Pai, a Tu que conheces, sabes, sondas o nosso coração,
Penetre no mais profundo do nosso ser por meio da Tua palavra, do Teu Espírito. Revele, Senhor, as motivações ímpias, os caminhos rebeldes. Nos converta e nos guie no caminho eterno. Senhor, nós não queremos viver um falso culto, uma falsa adoração. Nós não queremos fazer festa para mamon, festa para carne e celebrarmos cultos ao Senhor. Ou não queremos viver essa perspectiva que os incrédulos, que os ímpios vivem, de ações de graças, como que prestando contas a uma entidade. Mas queremos sim, Pai, que o nosso louvor, que o nosso culto, que o nosso serviço nos ministérios, ou em qualquer coisa que a gente faça no mundo, lá fora, no trabalho, no trânsito, em casa, seja fruto de adoração dessa nova vida com o Senhor. E que assim tudo isso suba como um cheiro suave, agradável ao Senhor. Que confiemos no Senhor, Pai, e não na força do nosso braço. De que é o Senhor quem nos reveste de poder, nos capacita com força, com sabedoria, para vivermos esse mundo discernindo tudo a partir do Senhor, sabendo o que o Senhor pensa sobre o que é bom, o que é ruim, o que é mal, sabendo a Tua opinião e nos movendo nesse mundo de acordo com a Tua opinião e a Tua verdade, Pai. E confiando que aquele que nos chamou, aquele que fala, aquele que nos capacita é o mesmo que se aliança conosco para que todas as Tuas promessas sejam cumpridas na nossa vida e sobre a terra. Ensina-nos a crer, ensina-nos a confiar, a depender e acima de tudo a esperar no Senhor. Da soberba e da arrogância, livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.